Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, hoje eu vim fazer o programa aqui da garagem da minha casa. Na verdade, de uma das garagens da minha casa. Neg, tá muito bom esse cenário. Agora que eu Você reparei. gostou? Não, mas o que eu fiz isso pelo seguinte, Juliana, porque nós estamos falando muito em mudar modelo, né? Presidencialista, sempre presidencialista. Eu falei, quem tem que mudar modelo é carro. É a indústria automobilística. Então eu vim pra cá, tem um Calhambeque, tem um Corvette, tem uma moto ali. Esse povo é que tem que mexer em modelo, o farol era redondo, daí fica quadradinho e tal. Precisamos de estabilidade e repetição, né? A gente não consegue votar. A gente em 32 anos elegeu 4 presidentes, 2 foram vice, 2 deles ainda caíram, né? E não dá, né? De Deus, a gente não tem, não é como americano que vota. É monótono. Tem eleição de novo. Nossa, o que vai acontecer daqui? Esse ano? Eleição de novo. E daí? Eleição de novo. E assim há um tempão, né? A gente não se dá esse direito. Mas, Juliana, me conta uma coisa. Você tá vendo indicadores bons no ar, você tá vendo coisas que preocupam, você vê um pouco de tudo. Hoje você quer chamar atenção para o quê? Olha, vamos lá. A gente tem um dado hoje que confirma o processo de recuperação da economia brasileira. Então vamos começar com uma notícia boa, que foram os dados da arrecadação de impostos federais, onde houve um crescimento forte em junho. Deixa eu pegar aqui o dado que eu estava tentando destrinchar agora com a ajuda do Fábio Klein, que é especialista em contas públicas da consultoria Tendências. E eles fazem uns cálculos lá, Eneg, que dá para ver que mesmo descontando aquele momento do ano passado, né? Quando você compara, tudo é muito grande, né? Porque ano passado a economia parou. Aí quando você vê a arrecadação, olha só, subiu em junho, já descontando a inflação, 46%. Aí você fala, caramba, estamos super bem, né? Não, a gente tem que levar em consideração que está crescendo, mas se você levar em consideração só crescimento da economia, eles fazem ali um cálculo que aí cai o crescimento para algo em torno de 20%. Mas enfim, a notícia que serve para a gente, né, para a nossa vida, é mais um indicador que mostra que a gente está tendo o crescimento econômico. Então, se a indústria está produzindo mais, se o comércio está vendendo mais, se o setor de serviços também está crescendo, salão de beleza, bares e restaurantes, setor de turismo, né? Se está tendo uma melhora da economia, se paga mais, né? O que é ruim, claro, para o nosso bolso, mas é um termômetro aí de aquecimento econômico. Agora, tem um outro detalhe, né? A inflação. A inflação também faz esse número crescer, porque você imagina, se o negócio que você comprava era 50, agora é 100, o imposto em cima de 100 é maior do que em cima de 50, né? Então o dado também aumenta por conta da inflação. Mas ele depurou a inflação, segundo o que você disse, para chegar nesse 20%. Isso. Ele retirou essa distorção. Retirou a distorção, mas porque o crescimento é real, né? Crescimento real descontando a inflação. Mas o que o Fábio Klein, que é especialista aqui nas contas públicas, estava me explicando, né, é que tem alguns produtos que são muito consumidos e que eles descontam a inflação, que é a inflação média, né? Mas, por exemplo, a energia elétrica subiu, sei lá, acho que já mais de 50%. Você não tira a inflação de cada um dos produtos, porque senão você não faz conta, né? Você tem que tirar a inflação média. E como ontem você mostrou no Jornal da Band, alguns insumos cresceram uma barbaridade. Aço e outros que você mostrou, aí cresce aquele tanto. Você não vai tirar esse tanto para calcular, é isso, né? Oneg, você tá me vendo no Jornal da Band? Que bom. Você acha? Volta logo. Você aparece lá. Eu tô louco para aparecer do seu lado, fazendo pergunta para você no telão. Eu acho o máximo. Imagina, só que lá a gente não vai ter esse tempo todo aqui, né? Porque a Débora faz cara de que tá acabando o tempo e eu fico aqui batendo papo. Você sabe que ontem eu notei, porque assim eu fiquei olhando, né? E eu fico todo animadinho, porque eu tô assistindo. Para mim, você ficar falando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para mim não faz a menor diferença. Tá bom, tá gostoso, eu fico vendo. Aí a Débora aqui, e não é só a Débora, não. A Débora, por ela também deixaria conversar. Eu se deixar conversa, você se deixar conversa, mas sempre alguém vai ter que dar bronca. Mas ontem eu notei, você foi falando,
E me deu uma vontade, se eu tivesse lá, de fazer uma pergunta, e provavelmente alguém ia gritar no meu ouvido, precisa cortar, que senão o jornal não vai terminar. Muito, TV, senão o tempo é muito olhar, curto. né? A gente só dá aquela olhada assim, ó. Eu olho, porque alguém me olha feio lá fora. Entendi, É um efeito entendi. dominó, tá? Em minha defesa. Essa é a vantagem de fazer o programa aqui da garagem, ninguém olha pra mim. Não, Posso você tá fazer na posição mais confortável, tá? Não é? Mas Posso então, fazer, aí, desculpa. olha só, que ele estava me dizendo que tem alguns aumentos de preços que por mais que você tente cortar, a gente estava falando lá da conta de luz ontem, né? Aí você tenta trocar lâmpada, tenta não usar muito, mas você não consegue mesmo assim, enfim, ficar livre do reajuste que é muito caro, né? Que é muito alto da conta de luz. A gente falou da carne também, que subiu mais de 40%, carne bovina. Combustível também já subiu isso aí, né? Uns 40% já. Então aí a gente pega esse dado de arrecadação que tem esse peso ainda. Mas, de qualquer maneira, é uma informação relevante. E tem uma outra questão, olhando para esses números da arrecadação, que eu queria mencionar, que é a discussão que a gente vem tendo em relação ao quanto que, por conta de que está entrando mais dinheiro nos cofres públicos, que o governo tem mais dinheiro para gastar. Nananina não. Né? A gente vem falando muito disso. E o Paulo Guedes, ministro da Economia, falou que eles podem fazer uma reforma do imposto de renda abrindo mão de 30 bilhões de reais, porque está mais do que pago, porque a arrecadação está subindo. Isso aí é uma falácia, está errado. Tá? Eu conversei com vários especialistas em contas públicas e eles têm dito que, primeiro, ele está comparando com um dado passado. Não dá para garantir crescimento futuro, né? Você aumenta a despesa permanente contando com uma receita que é variável, né? E dois, ele falou, o Fábio estava me dizendo agora, né, o especialista, você está comparando um crescimento ainda com uma realidade de pandemia, né, com uma realidade onde a gente tem muitas... a gente fala que o dado é sujo, né? Que é muita coisa que a gente sabe que a gente não tem certeza o que veio para ficar, quanto tempo vai demorar, que coisa que mudou que vai ficar para sempre na nossa vida, né? Então, assim, as variáveis econômicas também estão, né? Não estão seguras para o Paulo Guedes falar, podemos fazer reforma, que a arrecadação está crescendo, está mais do que pago, e também para não animar lá os políticos, né? Que quiseram triplicar o fundo eleitoral, fazer festa. Agora estão querendo separar o Ministério da Economia, tirar ali do Paulo Guedes o Ministério do Trabalho, né? Recriar o Ministério do Trabalho. E aí você acha que isso aí é o quê? Custo, né? Custo, é mais gente, o mercado financeiro, né, que está olhando muito, Débora, o quanto que vai ser esse equilíbrio desse toma lá da cá político, que a gente sabe que faz parte, e o quanto que essa pressão política vai ser possível ser encaixada dentro de um equilíbrio das contas públicas, onde a gente sabe que a gente tem uma necessidade gigantesca de gastar com as pessoas que estão passando necessidade no Brasil, né? E não para ficar fazendo obra, para tirar foto e ganhar a eleição, que é esse movimento que a gente está acompanhando e vai crescer, né? Daqui até ano que vem vai ser né? Vai ser uma festa, né? E assim, eles não vão mudar o jeito de agir. Eles não vão mudar o jeito de agir. É mudar para deixar do mesmo jeito. Essa divisão, recriação do Ministério do Trabalho. Se gerar emprego criando o Ministério do Trabalho, a gente teria criado mais peixe ao criar o Ministério da Pesca lá atrás, né? É verdade. E a gente não aumentou a venda de pescado no Brasil porque criou o Ministério da Pesca. Então vamos criar o Ministério do Chip, o Ministério do Silício, e aí a gente vai criando vários ministérios e o Brasil vai virar os Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida disso. Beira o patético, né? Beira o patético. Ainda se fosse, vamos investir para ter um retorno, mas vamos investir para a gente poder ficar aqui mais tempo, mais gordo. É um bando de gato gordo, malandro, né? É porque, no fundo, vergonha. Eles não estão conseguindo cortar despesa, né? Eles estão falando em reforma. Aí até perguntei para o Fábio Klein agora, Fábio, mas essa reforma administrativa que estão propondo mexer naqueles super salários, né? Que vai juntando os penduricalhos, auxílios, e tem gente que ganha mais de 100 mil reais. Aí ele falou assim, olha, é uma questão muito mais de moral, né? Porque num país, né, onde você tem tanto desemprego, né, com tanta desigualdade agravada aí pela pandemia,
É uma questão de moralidade você ter salários, né, de 100 mil reais, né? Mas em termos de economia, né, para valer, a gente precisa fazer mudança estrutural. Então, não tem expectativa de que isso avance. Ano que vem já era, né? Eleição, ninguém aprova nada. Pelo amor E agora de Deus. tá essa confusão política, CPI, é difícil realmente, né? O que eu sinto é que não tem, dentro das análises econômicas, nenhuma perspectiva muito animadora aí de corte de gasto, não. O que tem é de aumento de gasto, né? É isso Sempre, aí, aumento né? de despesa, tá louco. Economia, Juliana Rosa, volta amanhã para conversar com a gente na quinta-feira. Bom, você vai estar lá hoje no Jornal da Band? Eu vou te dar oi lá, vou te dar tchau. Me dê oi, fala oi. Faz isso, um beijinho pro Eduardo Nenê que ele mandar, vai fazer o maior sucesso. Obrigado, eu vou Se pelo menos. cuide aí. Beijo.